Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos, um programa de desenvolvimento de estratégias de pensamentos para crianças na educação infantil. Aqui, a criança aprende a pensar, a construir o melhor caminho a seguir quando aparece um conflito, quando aparece um desafio. E o caminho de hoje é o autocontrole. A gente vai falar sobre a emoção raiva e quais são as possíveis reações. Tá todo mundo preparado? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar que para essa lição, principalmente no começo dessa lição, principalmente o esquenta dessa lição, ela é bem barulhenta, ela é bem movimentada. Então, é legal que você, professor, escolha um local que possa fazer barulho. Eu não sei se na sua sala de aula você pode gritar e as crianças podem bater o pé. Caso não seja possível, faça essa atividade no pátio, faça essa atividade no pátio da escola ou na quadra. Tá legal? Outra coisa que você vai precisar são de instrumentos, de preferência 2 instrumentos, se você tiver um pandeiro, um chocalho, uma coisa que faz um barulho, e um outro instrumento que é para as crianças pararem, por exemplo, um triângulo, né, que você faz pim, ou um de coco, uma casca de coco, não sei. Tenha 2 instrumentos. E você vai precisar de ilustrações. Eu tenho toda a explicação da aula lá no meu blog, tá? Tem os instrumentos, tem as figuras que a gente vai precisar, tá tudo lá no blog. Depois, no final dessa aula, você dá uma olhadinha aqui nas inscrições, clica que vai estar lá escrito mais detalhadamente, tá legal? Então, vamos lá. Então, a gente já escolheu um local e a gente já tá com os instrumentos na mão, então a gente vai para a primeira parte, que é o esquenta. Então, o esquenta vai ser, a gente vai relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada, a gente falou sobre as emoções. Quais são as emoções quais são as emoções primárias? A gente aprendeu a identificar essas emoções e a gente conversou bastante sobre esse tema. Quem perdeu essa aula de vocês, professores, vai estar aqui em cima também vai estar aqui em cima o link para você também assistir. Então, a gente, na aula passada, a gente introduziu o tema as emoções e os sentimentos, e hoje a gente vai fazer uma revisão com as crianças. Então, a professora vai trazer as cartinhas das emoções e a gente vai falar sobre as emoções. Muito bem. E como o tema da nossa aula hoje é o autocontrole e é a raiva, a gente vai, então, a professora vai chamar mais atenção para a raiva. Então, hoje a gente vai experimentar como que é a raiva. O que acontece no nosso corpo quando a gente sente raiva? Na aula passada, por exemplo, a gente aprendeu que o nosso rosto, a nossa sobrancelha, ela fica assim para baixo, e a nossa testa, e a nossa cara, e a nossa mão. Então você vai falando com as crianças e vocês vão treinando junto todo esse corpo, todos os músculos que se contraem, e como que a gente fica, e a gente faz assim com a mão, e a gente bate o pé, e daí todo mundo pode ter um momento de raiva. Por isso que é legal já fazer no pátio. E daí todo mundo tem o seu momento de raiva. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou tocar aqui esse pandeiro e enquanto o pandeiro tocar, vocês vão andar pelo pátio sentindo muita raiva e o corpo vai estar todo contorcido e você vai bater o pé bem forte. Talvez você vai até chutar no ar. Você vai dar um chute de ódio e a gente vai sentir. E a gente vai fazer essa brincadeira e a gente vai sentir no corpo. Quando eu tocar o triângulo, daí eu vou fazer um barulhinho com o triângulo, pim, você vai parar igual uma estátua e você vai colocar as mãozinhas nas suas pernas, vai fechar o olho.
A professora vai até 1, 2 crianças, depende da quantidade de crianças que você tem na sua sala. Então, a criança, todo mundo tem que ficar com os olhinhos fechados e parado que nem uma estátua. Eu vou escolher 2 crianças e eu vou andar até essas crianças e eu vou fazer uma coisa e tem que esperar. Se eu não chegar, ninguém faz nada. Daí as crianças estão paradinhas com o olho fechado. Então aqui já começa o primeiro autocontrole que a professora já pode observar ou constatar ou reafirmar que essa criança não tem autocontrole nenhum, essa criança tem. E daí a gente, né, tem que ver, até que as crianças estão fazendo bem, eu nem preciso mais repetir tanto essa atividade. Enfim, tá. Então a criança está com o olhinho fechado, a professora põe uma mão no peito da criança e a outra na barriga. E daí fala baixinho no ouvido da criança. Agora eu vou contar 1, 2, 3 e você vai fazer e você vai respirar fundo, inspirar e respirar 3 vezes. E a criança faz isso. Quando a criança fizer isso, ela vai ter ficado mais calma, então ela já pode sair da brincadeira e sentar. 1, 2, 3, abriu o olho, todo mundo sentindo raiva e toca o pandeiro, toca o pandeiro, toca o pandeiro, toca o pandeiro. Agora, essas crianças que saíram, elas vão ajudar na hora de pôr a mãozinha no peito e pôr a mãozinha na barriga e falar 1, 2, 3, respira fundo, expira. Muito bem, acabou, todo mundo fez a atividade, daí a gente vai para reflexão, né? Então a gente demonstrou o sentimento da raiva e a gente sentiu como que tá o nosso músculo, como que a gente faz e pergunta para as crianças. E depois, quando a gente colocou a mãozinha no peito e a mãozinha na barriga e respirou de olhos fechados, como é que você se sentiu? Você ficou mais calmo? Isso te ajudou? Então a gente faz sempre essa reflexão. Aqui agora então daí a gente tem essa parte que é o autocontrole, que é fechar os olhos, pôr a mão no peito e a mão na barriga. E daí vem a reflexão. O que foi mais difícil? Sim, foi mais difícil ficar paradinho de olho fechado? O que foi difícil e o que foi fácil? Então a gente tem daí a nossa reflexão. Próximo passo, a gente vai entrar na roda e vai ser a introdução do nosso tema com as cartas da emoção que a gente essas são as cartas das emoções que a gente já teve na outra aula. Então a professora vai sentar, a gente vai sentar de preferência no pátio, no chão, se for possível, se a sala for muito grande, não for, tem que voltar para a sala de aula. Cada professor tem que adaptar de acordo com a sua realidade. E daí a gente vai fazer relembrar quais foram as emoções que a gente viu, quem se lembra, como é que elas chamam e desde a nossa última aula, quem sentiu alguma dessas emoções e quer contar pra gente? Você deixa as crianças aqui, 1, 2 crianças contem uma emoção que sentiu não faz muito tempo. E agora a professora também seria legal que o professor também contasse uma vez o que sentiu. E daí a gente vai contar sobre a raiva, um dia que o professor sentiu raiva porque aconteceu alguma coisa. Porque aqui o nosso tema é a raiva. E o que será que a raiva faz com a gente? E será que é certo a gente sentir raiva? Será que tá errado a gente sentir raiva? Então a gente vai fazer agora na introdução essa pesquisa. E hoje a gente vai discutir se sentir raiva pode
Será que é certo sentir raiva? Será que tá errado sentir raiva? Será que pode? Será que não pode? E daí você vai dar uns minutinhos para suas crianças pensarem, de boquinha fechada, pensar. Eu trabalho muito aqui na minha sala um exercício de cooperação que se chama pensar, trocar ideias e apresentar. Eu vou estar também falando, isso daqui também é um sistema de ensino de cooperação que é bem interessante para a gente estar trabalhando, para as crianças aprenderem a trabalhar em grupo. Então você pode tanto usar essa técnica já hoje do PTA, que eu chamo, que é pensar, trocar ideias e apresentar. Então, no primeiro momento, então as crianças têm, você determina quantos minutos tem. 1 minuto, vamos determinar que as crianças pensaram. Muito bem. Agora você vai conversar com o seu coleguinha, com o seu vizinho, o que você pensou. Pode ter raiva ou não pode ter raiva e escuta o que ele fala. Daí você dá 2 minutinhos e as crianças conversam entre elas. Muito que bem, tempo esgotado. O que eu faço, por exemplo, eu tenho um instrumento que eu tenho sempre comigo, que eu faço um sinal e daí isso significa que o tempo está esgotado. Caso você não tenha um instrumento, daí você pode fazer 1, 2, 3. O tempo está esgotado. Então agora todo mundo vai ficar em silêncio. Então a gente teve aqui. E daí a gente conversou. Raiva pode, raiva não pode. Alguém quer falar o que vocês concluíram, o que vocês conversaram? Daí é o tempo da apresentação, 1, 2 crianças apresentam o que elas acham pode ou não pode. Muito bem. Daí agora vem a professora e a professora vai falar: pois é, pessoal, realmente eu acho que esse é um tema muito complicado da gente discutir. É um tema bem polêmico, né? Por isso, eu quero trazer aqui, eu quero que a gente chame o nosso amigo, o Dino, porque o Dino, ele já existe faz muitos, muitos anos e ele é muito sábio. Então, daí a criança do dia, a criança da semana, vai lá e pega o Dino. Enquanto a criança pega o Dino, a professora prepara as cartinhas. Eu vou falar um pouco sobre o Dino. O Dino, ele é uma figura que ele se transforma, ele pode ficar dentro do ovo dele, porque ele é eu esqueci o nome disso, gente. Ele é um boneco que ele pode entrar dentro desse ovinho e ele vira um ovo. Então, para mim, eu gosto muito de trabalhar com ele as emoções, porque daí quando a gente tem a emoção que a criança tá calada, a criança tá fechada, a criança não quer falar com ninguém, então o Dino também tem uns dias que ele não quer falar muito com ninguém e ele vai lá e ele fica dentro do ovinho dele. Então, o ovinho dele também serve para ele dormir e o ovinho dele também serve quando ele não tá com muita vontade de bater papo. E ele estava lá no cantinho dele, porque já na sala de aula ele tem o cantinho dele. Ou pode ser que hoje a professora trouxe simplesmente o Dino. Então o Dino tá lá, a criança do dia vai buscar o Dino, enquanto isso a professora coloca as cartinhas na mesa, tá bom? Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que tá certo sentir raiva ou que tá errado? Será que pode? Será que não pode? Vamos chamar então o Dino? Então a criança da semana vai lá e pega o Dino. Então tudo bem, então a criança foi lá, a criança pegou o Dino e trouxe o Dino para a roda. Então no chão a gente tem as cartinhas que a professora já preparou. E veio o Dino e a professora fala: ai, Dino, que bom que você veio aqui, porque hoje a gente está precisando muito da sua ajuda, porque a gente quer saber
que será que tá bom? Será que tá certo a gente sentir raiva? Será que não tá certo? Será que pode? Será que não pode? Será que você pode ajudar a gente? Oh, pessoal, que legal que eu voltei aqui e posso ajudar vocês. Eu vou querer ajudar muito vocês, porque isso realmente é muito, muito, muito difícil. Mas, então, que a gente sinta raiva, isso não tem problema. Isso é ok. Olha, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vejam aqui, por exemplo, esta criança nessa figura. Daí as crianças veem a figura de preferência, se ela tá na roda, todas as crianças veem, tem que estar pendurada na lousa para que todo mundo possa ver. Alguma coisa aconteceu que essa criança ficou com raiva. É assim, às vezes acontece alguma coisa que a gente fica com raiva mesmo, e a gente não pode evitar esse sentimento. Pertence a nós. Temos sentimentos dentro de nós. Às vezes ficamos satisfeitos ou até mesmo felizes. Outras vezes a gente sente algo que não é tão agradável e a gente fica triste ou a gente sente raiva. A gente não pode escolher o sentimento, o que a gente sente. Portanto, é melhor a gente aceitar os sentimentos, aquilo que a gente sente, como eles são. E a gente pode sim ter e sentir todas as emoções. Uma coisa é sentir, outra coisa é como reagimos quando a gente sente raiva. Isso sim pode ou não ser ok. Quando a gente sente raiva, às vezes a gente faz coisas que não são ok e que prejudicam ou machucam os outros. Vamos olhar juntos algumas ilustrações que a professora trouxe para vocês e vamos ver o que é que vocês acham. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso é ok ou que é nada ok? Vamos lá? A nossa próxima atividade, a nossa próxima figura é, né? O Dino pega a figura e você, professora, achou uma figura onde tem uma criança que tá puxando o cabelo de outra criança. Primeira coisa, você deixa que as crianças vejam a figura e sempre assim, primeiro a gente vai ver, daí você vai pensar e daí você vai levantar a sua mão. O que é que a gente tem? Primeiro o que é que essa criança está fazendo? Daí o aluno vai falar: "Ah, ela tá puxando, o menino tá puxando o cabelo da menina. O que vocês acham? É ok fazer isso?" E daí, uma criança vai levantar a mão e ela vai falar e o Dino vai concordar. Muito bem, não é nada ok a gente puxar o cabelo da outra criança, porque lembra que a gente já falou que existem reações que são ok e existem reações que são nada ok. E isso, puxar o cabelo do outro é nada ok, porque tá machucando o coleguinha. Bom, daí a gente vai e daí vai vir uma outra criança, vai puxar um outro sentimento e daí a gente vai ter uma foto de uma criança brincando com o seu brinquedo preferido. O que essa criança está fazendo? Ah, muito bem, brincando com o seu brinquedo preferido. Como que ela está se sentindo? A criança vai estar feliz.
É ok brincar com os brinquedos? Sim, muito bem. Isso é uma atitude ok. É ok fazer isso, porque isso não machuca ninguém. Ou seja, como reagimos é que não é ok. A gente ter os sentimentos, ter as emoções é ok sentir raiva. O que a gente não pode, e essa é a regra. Essa aqui é que a gente tem que ter atenção. O que não pode é machucar o outro. A gente não pode machucar o outro porque a gente tem raiva. Que nem quando a gente fez a atividade antes, que a gente estava que a gente estava andando com bastante raiva pelo pátio e a gente fez e a gente chutou. Lembra que eu falei? Chuta o ar, não chuta o amiguinho. E era por causa exatamente disso. Porque sentir raiva a gente pode. O que a gente não pode é nem se machucar, tá? A gente não pode também puxar o nosso cabelo, a gente não pode, isso não é legal, isso não é ok, e a gente não pode machucar o outro, tá bom? Então, isso é uma regra muito importante. A gente tem que ter bastante atenção como reagimos. Quando a gente acaba a aula, a gente faz, como sempre, a reflexão. O que a gente acha, se isso já aconteceu com alguém, se ficou bem claro que não é ok bater, e é bem importante que a professora repita isso com as crianças, e é bem importante que as crianças tenham bastante noção disso e que treinem bastante, que esteja bem claro, tá bom? Então, vamos lá, agora a gente vai seguir com o nosso tema, a gente vai fazer uma atividade. A nossa atividade, ela se chama Sentir raiva é ok? Agora, o que pode ser ok ou não pode ser ok é o nosso comportamento, é como a gente reage a esse sentimento, a essa emoção. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O professor, deixa eu falar rapidinho antes uma coisa. Entra lá no blog que tá escrito o que o professor tem que preparar para essa aula de hoje, tá legal? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que o professor vai fazer, ele vai refletir com as crianças sobre esse assunto. Então, na aula passada, pode ser que você tenha feito essa atividade numa aula passada, a gente vai falar, o professor vai falar então tá, pessoal, na aula passada, a gente viu, o Dino veio e o Dino mostrou pra gente que sentir raiva é ok, mas como a gente reage a essa emoção, a esse sentimento, pode ser ok e pode não ser ok. Hoje a gente vai fazer uma regra para nossa classe. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho como que a gente pode visualizar este ok e nada ok. Como que a gente pode fazer um símbolo? Eu quero só que vocês, na hora de pensar, vocês pensem que... Vou dar só uma dica. Eu quero que vocês usem a cor verde para aquilo que for ok e a cor vermelha para aquilo que não for ok. E daí o professor dá um tempo e as crianças pensam. Eu aqui mostrei para vocês já esses símbolos mas esse daqui eu fiz com a minha classe. Então a gente decidiu, então eu falei isso que eu falei para vocês agora, a gente vai usar o verde e o vermelho, e daí a gente concluiu que, na verdade as crianças concluíram que a gente ia fazer com as placas de trânsito. Então, e usando também como um farol, semáforo. Então, o verde é sempre ok, porque o verde é sempre, que legal, o verde é sempre positivo, então é ok. E o nada ok ficou pra gente como uma placa de trânsito vermelha, proibido, vermelho é
sempre atenção, é sempre pare, isso não é ok. Só que eu não quero que vocês mostrem isso para aula, para os seus alunos. Por que que eu não quero? Porque é extremamente importante que quando a gente vai fazer uma regra para nossa classe, é extremamente importante que as crianças, que os seus alunos façam parte na hora dessa decisão. Por quê? Porque quando a classe participa na construção de uma regra que vale para a classe, essa regra ela vai ser muito provavelmente respeitada, porque as crianças participaram, porque as crianças se decidiram juntos. E quando elas participam e elas decidem junto, elas se sentem muito mais motivadas. Motivadas tanto para fazer, para cumprir essa regra, como para pensar e para ter várias ideias. E é isso que a gente quer. A gente quer ser pensante e a gente quer pessoas que saibam resolver problemas. Então, tudo bem. Então, quer dizer, a única dica que o professor vai dar é o verde e o vermelho, as duas cores. Aqui vocês podem usar duas técnicas que eu trouxe. Você pode usar a técnica de aprendizagem cooperativa que eu falei anteriormente, da PTA, que é pensar, trocar ideias e depois apresentar. Então, vocês podem fazer isso, ou vocês também podem fazer essa técnica também, que também faz parte da aprendizagem cooperativa, que é o placement. Eu não sei, sinceramente, como é que chama isso em português, talvez até tenha, talvez chame assim. Se você já usa essa técnica, se a sua escola usa essa técnica de aprendizagem cooperativa, escreve aqui para mim e fala como é que chama isso na sua escola. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Você vai pegar uma folha de papel, de preferência uma cartolina, uma folha bem grande, eu não sei quantos alunos você tem na sua sala, mas você vai pegar uma folha de papel, você vai fazer aqui, você vai puxar umas linhas, ponta a ponta, aí você junta aqui, aqui é o nome aqui fica o nome que a gente vai trabalhar, então a gente vai decidir qual vai ser a nossa regra pro ok. Então, daí você vai colocar essa folha de papel em cima da mesa, você vai colocar no chão, você vai colocar num lugar onde tenha espaço ou para 1, 2, 3, 4 crianças, ou, dependendo do tamanho do seu papel, pode ter 2 crianças trabalhando aqui, 2 crianças em cada quadrado, não sei, você tem que adaptar isso de acordo com a sua sala de aula. Mas o fato é que, como eu disse antes, deixe as crianças participarem da decisão dessa regra. É super, super importante. Então, a gente fez o placement e a gente distribuiu para as crianças. Feito isso, feito o placement com as suas crianças, então a gente chegou à conclusão que foi adaptado um símbolo. Vamos dizer, não importa o símbolo, não vou dar ideia, já dei uma ideia, já foi demais. Então, foi decidido, então usaremos este símbolo para atividades ok, esse símbolo para comportamentos nada ok. Muito bem, agora cada criança volta para o seu lugar e a professora distribui aquelas cartinhas que a gente usou naquela atividade anteriormente, com a criança gritando e com a foto da outra criança que estava puxando o cabelo. Cada criança vai receber um bolinho de cartas com comportamentos ok e nada ok e 2 envelopes. Então, um envelope ela vai desenhar o símbolo que a classe escolheu do ok, no outro envelope ela vai
desenhar o outro símbolo que tá escrito nada ok. Ela vai olhar as cartas e ela vai colocar no envelope. Ah, então vamos ver aqui a foto do menino gritando. É ok, ele pode sentir, sentir raiva é ok, a gente já falou sobre isso. Então, coloca no envelopinho verde. Daí a gente pega outra figura, puxar o cabelo dos outros não é ok, porque a gente já falou que não é ok, que é nada ok a gente machucar os outros e machucar a si mesmo. Então, daí ele coloca no outro envelopinho. Depois que ele fez isso, depois que toda a classe fez, que todo mundo acabou, muito que bem, muito que obrigado, a gente vai, senta junto e conversa, daí a professora vai ter na sala dela, na lousa, e a gente vai falando sobre o que é ok e o que não é ok, e vai ficar tudo guardadinho nesses envelopes. E a gente vai guardar os envelopes porque a gente vai poder usar essas figuras numa outra atividade. Tudo bem? Então, pessoal, acho que foi isso. Então, eu queria dizer para vocês muito obrigada por ter ficado aqui. Não sei, não me lembro mais se eu já pedi para você deixar o seu like, se eu já pedi para você deixar o seu joinha. Todas as terças e quintas-feiras eu vou colocar aqui um vídeo novo para vocês, falando sobre as competências socioemocionais e pessoais na educação infantil, trazendo sempre uma estratégia de pensamento novo, tudo em consonância com a BNCC. E espero que vocês tenham gostado e volte sempre. Quase que eu esqueci, mas eu não esqueci, que é o seguinte, vai lá no meu Instagram e vai ter essa foto aqui. Eu vou estar você vai ver esta foto e eu quero só ver você colocar a foto da sua sala. Qual foi o símbolo que a sua classe fez? Quero saber muito, me conta, por favor. Não esquece de passar também lá no blog e dar aquela lida na preparação da aula, o que você precisa antes de começar a sua aula. Gente, e vai lá!